Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar o ilustre professor Juarez Tavares, grande organizador, quem concebeu esse encontro. Agradeço muito pelo convite que me foi formulado, mas especialmente por ter sido ele, talvez, das pessoas mais importantes na minha formação e na decisão de ir fazer uma parte dos meus estudos de doutoramento na Alemanha, exatamente com o professor Winfried Hassemer, nosso homenageado desse evento. Quero cumprimentar também a Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, na pessoa do desembargador Sérgio Verani e também na pessoa do nosso presidente de mesa, juiz Roberto Câmara Brandão. Cumprimento a doutora Fernanda Tortma, grande amiga, excelente advogada, que também passou pelas agruras de estudar em alemão, as agruras e felicidades, né, Fernanda, de ter os desafios acadêmicos alemães. E também o meu colega agora de Universidade de São Paulo, doutor Maurício Dieter. Bom, eu não pretendo me alongar muito, porque se a ideia é fazermos um bloco, eu imagino que é interessante deixarmos um pouco de tempo para eventual discussão. O tema que me cabe é o direito de intervenção. O direito de intervenção é um ponto do pensamento do professor Winfried Hassemer que, de uma forma bastante curiosa, acabou talvez recebendo mais atenção no Brasil, na América Latina, talvez, em geral, ou em textos hispanohablantes também, do que propriamente na Alemanha. É um tema que no Brasil acabou gerando diversas pesquisas, muitas discussões, em diversos ramos do direito penal, especialmente no direito penal econômico. Então, há trabalhos discutindo a possibilidade de um desenvolvimento de intervenção, de um direito de intervenção, seja no âmbito dos crimes ambientais, seja no âmbito dos crimes financeiros, econômicos, cartel, enfim, foi uma ideia que efetivamente frutificou no Brasil, muito embora também recebendo diversas críticas. Em termos de organização, eu queria tentar, num primeiro momento, contextualizar a ideia do direito de intervenção no pensamento do professor Winfried Hassemer. Num segundo momento, dar um relato pessoal de como essa teoria não se desenvolveu mais no pensamento do professor Hassemer, e depois trazer, talvez, uma amarração, algumas críticas e também, talvez, algumas esperanças que possam ser imaginadas a partir dessa ideia do direito de intervenção. Bom, o professor Hassemer, como já foi dito hoje pela manhã, foi um pensador com um rigor, uma coerência extremamente louváveis. E ele parte, o fundamento da sua concepção é muito ligado às ciências sociais. Então, todo o pensamento do Hassemer tem uma estrutura muito clara nas ciências sociais. E, nessa linha de pensamento, ele concebe o direito penal como uma das formas de controle social. Então, o direito penal jamais vai poder ser refletido na obra do professor Hassemer como algo isolado. Ele sempre vai ter que ser pensado a partir dessa contextualização, desse conjunto que ele compõe, que é exatamente o controle social. A ideia de controle social, é claro, tem até em termos de nomenclatura, um certo ranço autoritário, mas, na verdade, é um pensamento muito mais amplo do que simplesmente controlar o comportamento humano. O controle social ele vai moldar o comportamento humano desde o início
da vida de qualquer pessoa. Então, ele vai se formando a partir de distintas esferas, né? O professor Hassemer discute isso bastante, desde a educação dada pelos pais, então isso pode, isso não pode, isso é feio, não pode fazer tal coisa porque machuca o amiguinho. Na escola, esse controle social continua a incidir sobre a pessoa e vai moldando a sua personalidade, o seu comportamento. A pessoa vai aprendendo a se relacionar com o outro. Então, toda a alteridade humana é construída dentro desse contexto de um controle social. E em todos os âmbitos de interação humana, isso se faz presente. No esporte, com as regras de cada jogo, as sanções específicas daquele âmbito, na religião, nos contatos profissionais, nos contatos pessoais e por aí adiante. Evidentemente, todas essas esferas de controle social, elas são desenvolvidas a partir do consenso entre os membros dessa sociedade. Então, quando se concebe o direito e, da mesma forma, o direito penal como um elemento desse controle social, a primeira conclusão que se tira dessa concepção é a ideia de que eu não posso ter um direito penal que seja imaginado, concebido de forma destacada da própria compreensão que a sociedade tem de determinados fenômenos. Não é uma compreensão imediatista, não é a compreensão que a mídia tenta trazer, é aquela compreensão mais profunda, fundada num consenso, um consenso valorativo que se estabelece nessa sociedade específica. Então, obviamente, isso é uma outra característica de um direito penal assim compreendido, ele depende do momento histórico e da sociedade específica na qual ele se forma. Esse direito penal, então, vai apresentar como característica que o diferencia dos demais meios de controle social, dos outros âmbitos de controle social, a sua extrema formalização. O direito, em geral, já é um controle social mais formalizado do que esses outros âmbitos, mas, especialmente o direito penal, ele tem como a sua principal marca essa ideia da formalização. E essa formalização tem também um aspecto comunicativo importante. E é exatamente por isso que, na obra do professor Hassemer, é possível encontrar vários artigos um pouco mais recentes, nos quais ele critica toda essa concepção de transacionar no processo penal. Então, a ideia de abrir mão do processo penal completo, garantista, por meio de acordos, de transações, dessa influência americana sobre a qual já se falou aqui de manhã e que aparece não só no Brasil, mas também na Alemanha. O professor Schunemann tem trabalhado também com esse tema mais atualmente. Essa formalização é muito importante para garantir que o direito penal tenha essa proximidade ao consenso que a sociedade constrói sobre esse tema. Então, crime e pena são conceitos que socialmente exigem uma formalização e o direito penal precisa refletir isso. Essa ideia de formalização, que é bastante relevante no processo penal, mas também no próprio direito penal, vai aparecer também nessa ideia de direito de intervenção do professor Hassemer. O professor Hassemer, quando concebe o direito de intervenção, ele propõe que se busque uma alternativa ao uso do direito penal em determinadas áreas, especialmente áreas que demandam um conhecimento técnico muito específico, áreas que não seriam exatamente as áreas clássicas com as quais o direito penal talvez conseguisse lidar de uma forma um pouco mais simples.
substituir, então, o direito penal nesses campos por um direito que estaria a meio do caminho entre o direito penal, o direito administrativo, o direito civil, e que tivesse como principais características, em primeiro lugar, a atuação preventiva. Em segundo lugar, a imposição de responsabilidades coletivas, englobando tanto as pessoas jurídicas quanto os seus agentes. 3, a combinação de sanções rigorosas, não obstante seja ao direito administrativo, obviamente, vedada a imposição da pena privativa de liberdade. 4, a possibilidade de atuar globalmente, inclusive por meio de ação conjunta com organismos internacionais. 5, a criação de fundos de indenização coletivos com vistas à minimização de danos. E 6, a concepção de um processo mais ágil e com menos garantias que o processo penal. Então, na verdade, essa concepção bastante embrionária, mas já clara, de um direito de intervenção no pensamento de Hassemer, surge de forma muito coerente com o que ele propõe, com o que ele imagina que seja o direito penal. Então, se o direito penal faz parte de um complexo maior de instrumentos de controle social, eu posso deixar de tratar algumas questões pela via do direito penal e utilizar outros ramos do direito, e posso, inclusive, desenvolver novos ramos do direito para trabalhar determinadas questões. Um outro ponto importante é que o professor Hassemer sempre criticou de forma ácida esse desenvolvimento do direito penal mais recente. Então, todas essas características que ele propõe como típicas de um direito penal, de um direito de intervenção, ele as diagnostica no direito penal e as critica. Então, um direito penal que busque prevenir lesões ou riscos a bens jurídicos é um direito penal problemático. Não que o direito penal não possa nunca atuar buscando evitar determinados riscos, mas esse não deveria ser o foco do direito penal, por um motivo muito simples: o direito penal não funciona bem nesse campo. O direito penal tem como característica a sua atuação depois da lesão ou da colocação em perigo. Da mesma forma, a imposição de responsabilidades coletivas, a tentativa de imputação de condutas a partir de esquemas de responsabilidade objetiva também foram muito criticadas pelo Hassemer, especialmente porque isso tira essa característica de formalização extrema do direito penal. Quando eu posso aplicar o direito penal sem fundamento algum a uma empresa, eu acabo diluindo exatamente essa força do direito penal que reside, sobretudo, na individualização, na personificação de um determinado conflito. Da mesma forma, essas interações internacionais e no campo europeu também comunitárias sempre foram muito problemáticas ao direito penal. E o professor Hassemer criticava também esse ponto. Então, assumir compromissos internacionais no sentido de criminalizar determinadas condutas, de acerbar determinadas penas, de tornar mais rigoroso o tratamento de um dado delito, muitas vezes não se coaduna com o melhor consenso social de um determinado país. Então, talvez tudo isso não deva mesmo ser tratado pelo direito penal. A ideia, portanto, é que o direito de intervenção fosse um ramo do direito criado, sobretudo, para substituir o direito penal, tirando-se do campo penal todos esses ramos mais recentes de incriminação, que fazem com que muitos dos conceitos e institutos dogmáticos se diluam, se enfraqueçam, e tornar, então, todo esse campo objeto de um novo âmbito no direito. Evidentemente, por ser um campo também sancionador, muito embora aplicando sanções menos gravosas,
esse campo precisaria ter também um determinado nível de formalização, certas exigências em termos de garantias, de princípios, mas essas exigências poderiam ser menores do que aquelas do direito penal. Esse é, então, de uma forma muito embrionária, o esquema pensado pelo professor Hassemer em termos de direito de intervenção. O texto, pelo menos a meu ver, no qual ele desenvolveu mais profundamente essa concepção, é um artigo que foi, inclusive, traduzido para o português, publicado na Revista Brasileira de Ciências Criminais, sobre preservação do meio ambiente pelo direito penal. Nesse artigo, ele chega a trazer essas características, a desenvolver um pouco mais. Quando eu fui estudar com o professor Hassemer, a ideia inicial era exatamente desenvolver essa concepção do direito de intervenção aplicada ao âmbito dos crimes ambientais, que talvez reúna todos os âmbitos problemáticos trazidos pelo próprio professor Hassemer, apontados por ele. É um âmbito em que é difícil estabelecer responsabilidades pessoais, é um âmbito em que os problemas decorrem geralmente de contextos, de conjunturas e não tanto de responsabilidades individuais. A maior parte dos nossos problemas ambientais decorrem de decisões da nossa sociedade, das suas características. Então, é difícil dizer que a poluição é causada pelo acusado A ou pelo acusado B, quando nós vivemos numa sociedade que escolheu uma matriz energética mais poluidora, um uso excessivo de automóveis, etc., etc. Então, o direito ambiental, o meio ambiente, de uma forma geral, tem essas características que tornariam uma área interessante para o uso de um direito de intervenção. E, nesse momento, então, eu fui tentar encontrar nos escritos do professor Hassemer desenvolvimentos mais detalhados dessa ideia de direito de intervenção. E pesquisei muito, procurei muito e não encontrava, não conseguia ir muito além dessas características que ele traz nesse artigo já mencionado. E um dia, muito angustiada, eu fui conversar com ele sobre isso em uma das nossas reuniões e perguntei para ele: professor, o senhor não tem a ideia de escrever um pouco mais, de desenvolver um pouco mais essa ideia? E ele me disse que não, pelo seguinte: a ideia do direito de intervenção surge como uma tentativa de diminuir o âmbito penal, como uma tentativa de, a partir de um olhar crítico, reconhecer as áreas nas quais o direito penal não funciona, e não funciona por questões que possam ser remediadas. Não funciona por questões estruturais. A estrutura do direito penal não se adequa a resolver esses determinados problemas. E, diminuindo-se esse âmbito, tentar trazer essas questões para um novo campo do direito. Mas, na verdade, essa proposta, ele me dizia, foi tomada pela comunidade acadêmica muito mais como uma complementação do direito penal, como um alargamento do sistema sancionatório e não como uma substituição ao direito penal. E desenvolver essa ideia nesse contexto, num contexto social, talvez até doutrinário também, que não está muito aberto a reduzir o direito penal, mas apenas a aumentar todos os âmbitos sociais de controle, não há interesse em se desenvolver essa teoria que vai acabar sendo utilizada para a finalidade oposta que o professor queria lidar. Então, exatamente por isso, ficou realmente um pensamento embrionário e talvez aqui no Brasil, na Espanha, tenha recebido mais atenção, mais detalhamento. A Espanha, obviamente, tem um panorama um pouco distinto no que se refere ao direito sancionador, porque na Espanha o direito administrativo sancionador é muito forte, ao passo que na Alemanha ele praticamente inexiste, né? Se trabalha muito mais com a ideia de um direito contraordenacional, que faria parte do direito penal, muito embora não possa aplicar pena de prisão. E na Espanha o direito administrativo sancionador é muito forte, então talvez por isso
ele tenha, naquele país, a ideia de direito de intervenção tenha recebido mais atenção. De todo modo, o que me parece fundamental é nunca esquecer que o pressuposto dessa teoria é uma descriminalização radical, é uma diminuição do direito penal em várias áreas. E somente a partir daí se pode pensar em outros âmbitos. Por que essa descriminalização radical? E aqui vem, na verdade, as duas críticas mais claras a essa ideia de direito de intervenção. Essa descriminalização ela não é pensada como uma burla de etiquetas, ou seja, a ideia não é simplesmente tirar um determinado conflito do âmbito do direito penal, passar para o âmbito do direito de intervenção ou do direito administrativo sancionador, para que ele seja trabalhado com menos garantias de direito material e de direito processual. Tampouco a ideia aqui é a de trabalhar simplesmente de forma mais rápida, de forma mais eficaz. A concepção de reduzir o uso do direito penal é exatamente a de reduzir o uso do direito penal simbólico, sobre o qual eu não vou me alongar sobre esse conceito, porque a professora Fernanda Tortman, que conhece o tema muito melhor do que eu, vai abordá-lo. Mas se um dos problemas do direito penal simbólico é tratar conflitos sociais, contextuais, conjunturais, de forma personalizada, então eu pego um conflito que é coletivo e que precisa ser solucionado por meio de mecanismos coletivos e individualizo e digo, não, isso na verdade é a responsabilidade dessa pessoa ou daquela pessoa, eu acabo por evitar, por afastar o verdadeiro tratamento do problema. Então, isso é uma forma latente de trazer uma solução que é meramente simbólica, uma solução que é meramente aparente, mas que, na verdade, não vai a fundo na raiz dos problemas. E esse era o principal motivo de se imaginar que o primeiro passo para se pensar no direito de intervenção é operar uma descriminalização bastante intensa naquele problema. A partir disso, se poderia analisar a natureza daquela questão e verificar se, sendo mesmo algo que possa ser imputável, ainda que não individualmente, mas a uma empresa, eu poderia trabalhar essa questão por meio do direito de intervenção e, não sendo algo que pudesse ser imputado, sancionado dentro de um esquema de direito punitivo, ainda que não penal, isso não deveria ser tratado por esses âmbitos do controle social. Essa proposta, ela acabou sendo, como já mencionado, bastante mal compreendida. Por um lado, ela acaba sendo usada para embasar propostas no sentido de se aumentar o âmbito do direito sancionador. Isso no Brasil é muito claro, ainda que se não possa apontar uma influência direta do professor Hassemer, do pensamento do professor Hassemer no sistema sancionatório brasileiro, mas nós temos aqui um direito administrativo sancionador que é usado muito mais para reforçar, para complementar ao lado de um direito penal do que propriamente para substituí-lo. Então, nós ainda não entendemos que é possível aplicar o princípio do ne bis in idem entre pena e sanção administrativa. Então, uma mesma conduta pode dar ensejo no direito brasileiro a sanções tributárias e criminais, ambientais e criminais, financeiras e criminais, e assim por diante. Então, nunca se preocupou em substituir um sistema pelo outro, é simplesmente se aplicar cumulativamente, que era exatamente aquilo que não se pretendia fazer. Ao lado desse problema, existe também uma crítica, que é uma crítica bastante importante, que aparece não só no Brasil, mas alguns professores alemães chegaram a questionar
esse ponto também ao próprio professor Hassemer, no sentido de que isso retiraria do direito penal exatamente a criminalidade dos poderosos, a criminalidade dos ricos, deixando o direito penal, como sempre, para lidar com a criminalidade de massas, a criminalidade de rua. Ao que o professor Hassemer responde que a ideia não é trabalhar todos os problemas sociais, fazer justiça social pelo direito penal. Se nós temos um problema de uso seletivo do direito penal, nós precisamos tentar diminuir ao máximo esses resultados, essas consequências talvez inafastáveis do uso do direito penal e não tentar aplicá-las a todas as classes sociais como se isso fosse uma boa solução do problema. A terceira crítica que é feita a essa ideia de um direito de intervenção é exatamente a crítica da burla de etiquetas, né? Eu usaria um direito que acaba conseguindo impor, ao menos no Brasil, praticamente as mesmas penas, com exceção da pena de prisão, mas o direito administrativo sancionador brasileiro pode fechar uma empresa, suspender as atividades de uma empresa, aplicar penas, inclusive, aplicar sanções, inclusive, a indivíduos, a pessoas físicas bastante graves, tornar pessoas inelegíveis, proibição de contratar com poder público, que para algumas empresas ou algumas pessoas pode significar praticamente a cessação das atividades. Então, a crítica se dirige a isso. Eu posso aplicar sanções muito graves e sem ter todas as garantias penais. Com relação a esse ponto, me parece que o professor Ludersen, que escreveu um texto sobre isso, tem muita razão quando ele diz que nós, penalistas, temos uma tendência a acreditar que só o direito penal e o processo penal são guardiães do Estado democrático de direito. Tudo que se faz nos outros ramos não respeita os princípios e as garantias. Na verdade, é possível estabelecer um direito sancionatório fora do direito penal que tenha garantias. Essas garantias talvez sejam diferentes, talvez até mais adequadas em alguns casos. Me parece que o nosso processo penal estabelecido para a pessoa jurídica, se é que é possível dizer que se estabeleceu algum processo, porque nosso legislador não fez nada a respeito, é impossível dizer que essas garantias pensadas para pessoas físicas são boas para pessoas jurídicas. Talvez seja até mais interessante um direito que pense garantias adequadas àquela questão do que se tentar sempre usar as garantias do direito penal e do processo penal. Então, essa ideia do direito de intervenção, muito embora não seja uma ideia livre de problemas, é uma ideia que precisa necessariamente ser concebida a partir do pressuposto da diminuição do direito penal, porque, do contrário, ela só vai aumentar ainda mais o campo punitivo, mas é uma ideia que me parece que pode trazer muitos frutos, especialmente num país como o Brasil, que tem um ordenamento jurídico no campo administrativo ainda muito carente de garantias. E essas garantias precisam ser cada vez mais desenvolvidas nessa área. Talvez se utilizando dessa ideia de diminuir o uso do direito penal, discutir se efetivamente nós não estamos tratando problemas contextuais de forma personalizada, o que é um erro, o que é um uso simbólico do direito, e, sobretudo, fortalecer esse ramo do direito administrativo, que hoje já aplica muitas sanções, mas sem ter a sua correspondente garantia, o seu desenvolvimento das garantias de direito material e processual, me parece que esse caminho pode ser um caminho bastante fértil a ser trilhado pelos doutrinadores brasileiros. Por fim, só para encerrar, eu queria também fazer mais um relato pessoal, e agora não tem nada a ver com o direito de intervenção, sobre a pessoa do professor Hassemer. O professor Juarez já disse muito sobre o professor Hassemer, a sua carreira profissional, como ele era uma pessoa importantíssima na Alemanha. Quando eu estive lá, ele era o vice-presidente do Tribunal Constitucional alemão, professor catedrático em Frankfurt, portanto, ocupadíssimo. E quando eu cheguei na Alemanha, ele separou praticamente 2 horas do seu tempo para conversar comigo, e o objeto da conversa não era
a tese de doutoramento. Era a preocupação que ele tinha com a adaptação de um brasileiro na Alemanha. Então, como era o inverno, como os dias eram curtos, como o mundo era cinza, como eu deveria entender que tudo isso passava, que depois o verão chegava. Então, além de ter sido um grande profissional, um pensador crítico insuperável, talvez, era uma pessoa que tinha um coração imenso e realmente é uma pena ter falecido tão cedo, mas pelo menos nos deixou uma herança de muitos textos, muitos pensamentos, uma obra muito grande que ainda precisa ser relida, redescoberta e novamente refletida por nós brasileiros. É isso, obrigada.